ele me disse na festa da empresa que eu deveria ser grata por ele sequer ter me assumido publicamente. Engoli o insulto naquela noite, mas não o esqueci. Semanas depois, apareci de braço dado com o filho do diretor dele, tratada com o respeito que eu merecia. Na segunda-feira, o RH não estava me questionando. Estavam questionando a ele. A voz da representante de RH ao telefone era profissional, mas desconfortável. Senhorita Helena, estou ligando a respeito da queixa que Marcos Altorne apresentou contra você. Ele alega assédio e manipulação. Quase ri. Há 3 meses, meu ex-namorado me humilhou publicamente na festa da empresa dele, dizendo aos colegas que eu deveria ser grata. Ele chegou a admitir que tínhamos um relacionamento. Agora, ele é quem está sendo investigado pelo RH, vendo sua carreira desmoronar e me culpando pelas consequências que ele mesmo causou. Meu nome é Helena e sou designer gráfica freelancer. Depois de ser desrespeitada, tomei uma decisão estratégica, recusei-me a ficar na minha. Essa escolha me levou a namorar o filho do chefe dele, a participar do mesmo evento da empresa acompanhada por outro homem e a assistir ao mundo de Marcos desmoronar em tempo real. Planejei isso? Talvez. Me arrependi. Nem um pouco. Esta é a história de como um único comentário ofensivo me transformou de uma mulher que tolerava a falta de respeito em alguém que entendeu que a melhor vingança é simplesmente escolher ser melhor e deixar que as próprias ações da pessoa a destruam. Tudo começou em um baile de inverno, onde Marcos achou que eu era insignificante demais para importar. Mas antes de contar sobre aquela noite, você precisa entender quem eu era antes de tudo mudar. Você precisa ver o relacionamento que eu achava que estava construindo para entender exatamente o que se despedaçou. Tenho 31 anos, sou designer gráfica e ilustradora freelancer e trabalho no meu pequeno apartamento de um quarto, que também funciona como meu estúdio criativo. Meu espaço é um caos organizado. 2 monitores zumbindo com software de design. Cadernos de desenho empilhados em todas as superfícies. Uma parede coberta de painéis de inspiração para projetos em andamento. Xícaras de café pela metade que esqueço até a noite. Meus dias são dedicados à criação de capas de livros para editoras independentes. Materiais de branding para pequenas empresas que buscam se destacar em mercados saturados e ilustrações editoriais para revistas que realmente respeitam prazos e pagam em dia. É um bom trabalho. Um trabalho que eu realmente amo. Um trabalho que paga tão bem que nunca me preocupei em pagar o aluguel ou me arrependi da minha decisão de deixar a grande agência de design onde comecei depois da faculdade. Conheci Marcos Altorne há quase 2 anos, numa noite de jogos na casa de um amigo em comum. Ele era daquele tipo de pessoa charmosa que parece não fazer esforço, bem vestido de uma forma casual e proposital, articulado sem ser pretensioso, e com piadas rápidas e naturais. Ele trabalhava como gerente de projetos na Meridian Solutions, uma empresa de consultoria de tecnologia de médio porte no centro da cidade, onde todos falavam usando jargões corporativos e mediam o sucesso por meio de projeções trimestrais. Quando descobriu que eu era designer, ele se aproximou com o que pareceu ser um fascínio genuíno. Ao ser questionado sobre meu processo criativo, meus projetos favoritos e se eu preferia trabalho digital ou mídia tradicional, ele me fez sentir que as decisões que eu tomava diariamente, paletas de cores, escolhas tipográficas, equilíbrio composicional, realmente importavam para alguém fora do meu círculo criativo. Nossos primeiros encontros pareceram naturais de uma forma que eu não experimentava há anos. Jantares em restaurantes do bairro onde ele fazia perguntas detalhadas sobre filosofia de design, porque certas combinações de cores evocavam emoções específicas, como eu traduzia o tom narrativo de um livro em linguagem visual, o que diferenciava uma boa capa de uma ótima. Passávamos as tardes de domingo caminhando por galerias de arte, e ele realmente ouvia quando eu explicava por que uma determinada obra funcionava ou não, porque o espaço negativo podia ser mais poderoso do que o próprio tema, porque alguns artistas entendiam a ressonância emocional, enquanto outros apenas buscavam a perfeição técnica. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me verdadeiramente vista por alguém fora da comunidade criativa fechada em que normalmente orbitava. Marcos não era designer nem artista, mas parecia respeitar a profissão, compreender que o que eu fazia exigia habilidade, visão e anos de experiência comprovada. Essa validação vinda de alguém do mundo corporativo tradicional foi muito importante para mim. O primeiro ano pareceu construir algo real, algo que pudesse durar. Marcos vinha ao meu apartamento e me observava trabalhar. Ele era genuinamente fascinado pelo processo de transformar esboços em peças finais refinadas.
Ele tirava fotos dos meus trabalhos em andamento e as mostrava aos amigos, falando com evidente orgulho na voz sobre o meu talento. Por volta do 8º mês, ele me encomendou uma série de ilustrações da paisagem urbana para o apartamento dele. Peças elegantes e minimalistas, capturando diferentes bairros em diferentes horários do dia, brincando com luz e sombra e detalhes arquitetônicos. Passei semanas aperfeiçoando-os ao máximo. E quando entreguei o trabalho finalizado, ele os pendurou na sala de estar com genuíno orgulho. Sempre que alguém o visitava, ele os mostrava, explicava o conceito criativo por trás de cada peça e contava a história de como nos conhecemos. Nos acomodamos em rotinas confortáveis que pareciam ser a base de algo duradouro. Brunch de fim de semana na lanchonete perto do meu apartamento, onde a garçonete sabia nossos pedidos. Noites de cinema com debates fingidamente sérios sobre as escolhas dos filmes. Explorar novos restaurantes e avaliá-los em escalas arbitrárias que tínhamos inventado. Frequentávamos juntos vernissagens, com a mão dele repousando confortavelmente na minha lombar enquanto caminhávamos por salas lotadas. Apresentei-o ao meu círculo, outros designers, ilustradores, alguns escritores e fotógrafos que compunham minha comunidade criativa. Ele se adaptou facilmente, fez perguntas pertinentes e pareceu genuinamente interessado nos projetos e desafios da equipe. Mas, por volta do 14º mês, começaram a surgir pequenas fissuras. Sutis a princípio, tão sutis que me convenci de que estava imaginando coisas. Suas perguntas sobre meu trabalho passaram de curiosas a corretivas. Talvez eu devesse me concentrar exclusivamente em clientes corporativos. Eles pagavam melhor e ofereciam mais estabilidade. Talvez eu devesse considerar arrumar um emprego de verdade em uma agência, algo com benefícios, plano de aposentadoria e um caminho claro para o crescimento profissional. Talvez o trabalho freelancer fosse imprevisível demais, arriscado demais para um planejamento sério a longo prazo. Ignorei esses comentários. Inicialmente, disse a mim mesma que ele estava sendo prático, pensando no meu futuro, tentando me ajudar a pensar estrategicamente. Meus pais sempre valorizaram a estabilidade. Meu pai trabalhou no mesmo emprego de engenheiro por 30 anos. Minha mãe lecionou na mesma escola primária por 25 anos, então eu entendia, em parte, o instinto de busca por segurança. Presumi que Marcos viesse dessa mesma motivação bem intencionada. Não percebi que era condescendência disfarçada de preocupação. Seus comentários se tornaram mais frequentes e mais incisivos. Durante o jantar, ele começou a me comparar com seus colegas de trabalho. Pessoas com títulos como analista sênior e diretor associado, pessoas subindo em hierarquias corporativas claramente definidas, com métricas mensuráveis de ascensão. O Derek acabou de ser promovido a líder de equipe, ele comentava, dando uma mordida na comida. Esse é o tipo de trajetória que constrói riqueza de verdade. Opções de ações, contas de aposentadoria, o pacote completo. Quando eu compartilhava notícias sobre a conquista de um novo cliente ou a conclusão de um projeto desafiador do qual me orgulhava, ele assentia distraidamente e redirecionava. Conversa para seus próprios desafios no trabalho, suas frustrações com a política do escritório e suas estratégias para o próximo ciclo de promoção. Ele parou de mostrar meus trabalhos artísticos aos visitantes que iam ao seu apartamento, parou de ir às vernissagens comigo, alegando obrigações de trabalho que, de alguma forma, nunca o impediram de ir a happy hours com os colegas. Quando os amigos dele perguntavam o que eu fazia da vida, as explicações ficavam mais curtas, vagas, quase um pedido de desculpas. Ela trabalha com design, faz trabalhos freelance. O orgulho tinha evaporado completamente, substituído por algo que se aproximava desconfortavelmente do constrangimento. Como se minha carreira fosse um hobby excêntrico que ele tolerava, em vez de um trabalho legítimo que ele respeitava. Minha melhor amiga, Sophie, percebeu a mudança antes mesmo de eu admiti-la completamente. Nos conhecemos desde a faculdade. Nos aproximamos no primeiro ano por compartilharmos a frustração com um professor de design que achava que moderno significava que tudo deveria parecer um pôster em Helvetica dos anos 60. Ela também é freelancer e trabalha com branding para startups, então entende tanto a correria quanto a profunda satisfação de construir algo de forma independente. Certo sábado, enquanto tomávamos café no nosso lugar de sempre, ela me viu checar o celular pela 4ª vez em 15 minutos, ansiosa por ter perdido uma mensagem do Marcos. Ele está mudando a forma como você se vê, disse ela cuidadosamente, sem desviar o olhar do seu café com leite. Antes você falava do seu trabalho com confiança.
Agora você se desculpa por ele antes mesmo que alguém pergunte. Eu o defendi imediatamente. Ele era prático, focado na carreira e tentava me ajudar a pensar a longo prazo. Ele se importava com o meu futuro. Helena, insistiu Sophie, finalmente me encarando. Você ganha mais do que a maioria das pessoas com empregos tradicionais de escritório. As capas dos seus livros ganham prêmios do setor. Você tem clientes que a solicitam especificamente por causa da sua reputação. Você não é o problema aqui. O problema é a atitude dele. Mas eu não estava preparada para ouvir isso. Eu havia investido quase 2 anos nesse relacionamento. Os bons momentos ainda eram bons o suficiente para que eu me convencesse de que os momentos difíceis eram apenas atritos normais de um relacionamento. Todo casal precisa lidar com perspectivas diferentes sobre carreira e sucesso, certo? Todo relacionamento exige concessões e compreensão. Eu disse a Sophie que ela estava interpretando demais as coisas, que o Marcos me apoiava de maneiras que ela não percebia, e que eu estava bem. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, sabia que algo fundamental havia mudado. Comecei a me desculpar pelo meu trabalho antes mesmo que alguém o criticasse. Comecei a minimizar minhas realizações quando as pessoas perguntavam sobre meus projetos. Comecei a sentir uma vaga vergonha quando estranhos em festas perguntavam o que eu fazia da vida, como se minha resposta inevitavelmente os decepcionasse. Eu não percebia que já havia aceitado a narrativa de Marcos, que meu sucesso não contava porque não se encaixava na versão de sucesso dele. Que o trabalho criativo era de alguma forma menos legítimo do que o trabalho corporativo. Que independência e flexibilidade eram defeitos de caráter, em vez de escolhas deliberadas que eu havia feito sobre o tipo de vida que queria construir. E então chegou o baile de inverno, a festa da empresa onde Marcos finalmente disse em voz alta o que vinha comunicando de 1000 maneiras sutis durante meses. Onde ele ficou diante de seus colegas de trabalho e anunciou casualmente que eu deveria ser grata por ele sequer ter me assumido publicamente. Naquela noite, tudo que eu vinha ignorando se cristalizou em uma clareza fria e perfeita. E eu deixei de ser a mulher que tolerava a falta de respeito e me tornei alguém completamente diferente. Alguém que entendia que a melhor resposta a ser diminuída não era a raiva ou confronto. Era a escolha estratégica. Era a recusa em permanecer pequeno. Era construir algo melhor e deixar Marcos observar de fora enquanto suas próprias ações o alcançavam. Mas estou me adiantando novamente. Primeiro, você precisa entender exatamente o que aconteceu naquela festa. O momento que mudou tudo. Marcos me mandou a primeira mensagem sobre o baile de inverno 3 semanas antes do evento. Festa da empresa dia 15 de dezembro. Traje a rigor. Você virá, com certeza. Não era bem uma pergunta. Mas uma suposição disfarçada de conversa informal. Respondi que sim sem pensar muito. Eventos corporativos não eram minha maneira favorita de passar um sábado à noite, mas relacionamentos exigiam que estivéssemos presentes nos mundos profissionais um do outro, mesmo quando esses mundos pareciam estranhos e um pouco desconfortáveis. O que eu não esperava era o nível de controle que se seguiu. 2 semanas antes da festa, Marcos começou a me enviar links de vestidos de lojas específicas. Nada muito artístico ou fora do convencional, ele observou. Silhuetas elegantes, discretas e clássicas em cores neutras como preto, azul marinho ou bordô escuro. Só quero que você se sinta confiante, ele disse quando perguntei por que de repente estava tão interessado nas minhas escolhas de roupa. Esses eventos podem ser intimidantes se você não está acostumada com eles. A implicação ficou subentendida. Eu não estava acostumada com eles. Eu não me encaixava naturalmente no mundo corporativo dele. Ele sugeriu que eu fizesse o cabelo em um salão específico que a esposa de um colega dele frequentava. Até se ofereceu para pagar. Eles são ótimos com cortes formais. Você quer estar elegante, não é? Ele perguntou quais joias eu pretendia usar, se meus sapatos eram formais o suficiente e se eu havia considerado fazer uma manicure profissional. Cada pergunta vinha envolta em preocupação, mas por baixo disso eu sentia algo mais, a sensação de que estava sendo preparado para uma inspeção, e não convidado a ser um parceiro. Na época, interpretei isso como nervosismo. Ele queria causar uma boa impressão em seus superiores e, por extensão, queria que eu o representasse bem. Parecia razoável, não é? Apoiar a imagem profissional do parceiro fazia parte de um relacionamento. Então,
Concordei com a cabeça, aceitei suas sugestões com pouca resistência e disse a mim mesma que ele só estava tentando ajudar. Mas não segui todos os seus conselhos. Usei um vestido que já tinha, um clássico preto de corte reto com detalhes sutis no decote, caro e elegante sem esforço. Fiz meu próprio penteado num coque simples que aperfeiçoei anos atrás para vernissagens e reuniões com clientes. Apliquei a maquiagem com a mesma precisão meticulosa que usava ao trabalhar em ilustrações detalhadas, entendendo teoria das cores e estrutura facial tão bem que não precisava de ajuda profissional para ter uma aparência impecável. Quando Marcos me buscou naquela noite, ele me olhou de cima a baixo com uma expressão que não consegui decifrar. Não era exatamente decepção, mas algo próximo disso. Você está bonita, disse-lhe finalmente. Você decidiu não ir ao salão? Eu disse que tinha arrumado sozinha. Ele assentiu, não disse mais nada, mas o flagrei olhando para o meu cabelo 2 vezes durante o trajeto até o centro, como se estivesse comparando mentalmente com a imagem que tinha em mente. O nó de ansiedade no meu estômago apertava a cada quarteirão que passávamos. O salão de baile do hotel era exatamente como eu esperava. Um glamour corporativo concebido para impressionar sem intimidar. Lustres de cristal, mesas cobertas com toalhas brancas e arranjos de mesa estratégicos, um bar aberto ao longo de uma parede onde grupos de pessoas bem vestidas se reuniam com drinks na mão. Todos usavam trajes formais caros e praticamente idênticos. Os homens de terno preto, que provavelmente custavam mais do que meu aluguel mensal. As mulheres, com vestidos conservadores e joias discretas que transmitiam sucesso sem ostentação. Marcos desapareceu 5 minutos depois da nossa chegada. Preciso cumprimentar o James, explicou, referindo-se ao chefe. Fazer um networking. Entende? Toma um vinho. Já te encontro. Deu-me um beijo na bochecha e sumiu na multidão antes que eu pudesse responder, deixando-me perto da nossa mesa reservada, com a minha pequena carteira e uma crescente sensação de deslocamento. Eu me sinto confortável sozinha, então não entrei em pânico. Peguei um vinho no bar, encontrei nossa mesa e me acomodei no modo observador. Observar pessoas é uma habilidade profissional quando se é designer. Entender a linguagem corporal, a dinâmica social, as hierarquias não ditas que regem a interação humana. Observei quem se aproximava de quem demonstrava confiança e quem a possuía genuinamente, quais conversas eram autênticas e quais eram meras demonstrações de networking. Meu olhar de designer catalogou detalhes sem esforço consciente. O organograma exibido nas telas do saguão mostrava a estrutura departamental e as relações hierárquicas. O chefe de Marcos, James Brennan, um homem distinto na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e presença imponente, comandava a conversa perto do bar, cercado por funcionários mais jovens que riam de tudo que lhe dizia. Os perfis da empresa nas redes sociais estavam impressos em guardanapos de coquetel e materiais promocionais espalhados pelo espaço. A identidade visual da marca estava sutilmente presente em cada elemento do evento. Paletas de cores, escolhas tipográficas, a estética cuidadosamente selecionada que transmitia a imagem de uma empresa de consultoria tecnológica de sucesso. Também reparei em como Marcos se movia pela sala, animado de uma forma que raramente via em casa, rindo alto de piadas que eu não conseguia ouvir, tocando os braços das pessoas daquele jeito performático que pessoas inseguras costumavam usar para sinalizar pertencimento e familiaridade. Ele parecia à vontade aqui de um jeito que nunca parecia nos meus círculos criativos. Como se este fosse o seu verdadeiro lugar e todo o resto fosse apenas uma forma de passar o tempo entre obrigações profissionais. Cerca de 90 minutos depois do início da noite, ele finalmente retornou à nossa mesa. Mas não veio sozinho. Trouxe consigo seu círculo íntimo, as pessoas sobre as quais eu ouvirá falar em inúmeras histórias sobre política de escritório e manobras profissionais. Derek, na casa dos 30, com um corte de cabelo que provavelmente custou $200 e um aperto de mão tão agressivamente firme que parecia um desafio. Ele personificava todos os estereótipos de masculinidade tóxica corporativa que eu já tinha visto. O tipo de cara que media seu valor pela capacidade de dominar conversas presencialmente. Tânia, cujo sorriso nunca chegava aos olhos, tinha a energia calculista de alguém que constantemente avaliava vantagens sociais e se reposicionava de acordo. Kevin, que parecia perpetuamente confuso sobre o porquê de estar incluído naquele grupo em particular, era um seguidor sem convicção ou pensamento independente. Raquel, que falava exclusivamente em jargão empresarial, cada frase repleta de palavras como sinergia, otimização e alinhamento estratégico.
Anne Simone, que exalava a energia de uma ex-rainha do baile de formatura, o tipo de mulher que atingiu o auge no ensino médio e passou a década seguinte construindo sua identidade em torno de métodos sutis para diminuir outras mulheres. Marcos me apresentou como sua namorada com uma breve casualidade, e eles trocaram cumprimentos educados, porém desinteressados, antes de retornarem imediatamente à conversa sobre as metas de desempenho trimestrais e os prazos dos próximos projetos. Eu era claramente uma reflexão tardia, um acessório que Marcos trouxera para cumprir alguma obrigação social, mas não alguém que merecesse atenção prolongada. Então Simone se virou para mim com um sorriso que não chegava aos olhos. Então, o que você faz, Helena? A pergunta veio com aquele tom específico. Não era curiosidade genuína, mas uma polidez forçada, destinada a confirmar suposições preexistentes sobre hierarquia social e legitimidade profissional. Expliquei o que faço da forma mais direta possível. Sou designer gráfico e ilustrador freelancer, crio capas de livros para editoras independentes, materiais de identidade visual para pequenas empresas e ilustrações editoriais para revistas. Mencionei o prêmio da indústria que ganhei recentemente pela capa de uma série de suspense, que impulsionou significativamente as vendas do autor. Kevin pareceu genuinamente interessado. Espere, eu já vi seu trabalho. Quais títulos? Mencionei alguns e seu rosto se iluminou em reconhecimento. Tavi, eu li essa série. O design da capa era incrível. Na verdade, foi o que me fez pegar o primeiro livro. A sensação de validação foi boa por uns 3 segundos. Depois, o olhar de Derek vidrado revelou uma condescendência mal disfarçada. Ah, então você é autônomo, disse ele, como quem diz desempregado ou sem rumo certo. Deve ser ótimo poder fazer o próprio horário e tudo mais. A implicação era clara. Meu trabalho era um hobby, não uma carreira. Uma escolha de estilo de vida para alguém sem ambição real ou motivação profissional. Tânia entrou na conversa com uma falsa compaixão que me deu arrepios. Que escolha corajosa, não ter segurança no emprego. Eu ficaria absolutamente apavorada sem saber de onde viria meu próximo salário. Abri a boca para explicar que, na verdade, eu tinha mais estabilidade financeira do que a maioria das pessoas com empregos tradicionais, que minha carteira de clientes era consistente e bem remunerada, que eu havia escolhido deliberadamente a independência em vez das restrições corporativas. Mas antes que eu pudesse falar, Marcos riu, não uma risada nervosa, nem uma tentativa desconfortável de se esquivar, mas uma risada plena e concordante que sinalizava total concordância com a condescendência de seus colegas. E então ele disse as palavras que puseram fim ao nosso relacionamento. A Helena é muito independente. Acho isso fofo, sinceramente. Ele sorriu calorosamente, como se estivesse prestes a me fazer o maior elogio. Quer dizer, ela deveria ser grata por eu sequer assumi-la publicamente, considerando o quão diferentes são nossos mundos profissionais. Mas acho importante apoiar escolhas não convencionais. Os amigos dele riram, aquele risinho casual de concordância que demonstrava que entendiam exatamente o que ele queria dizer e admiravam sua tolerância. Simone assentiu com aprovação. Derek deu um sorriso de canto. O olhar calculista de Tânia alternava entre Marcos e eu, avaliando a dinâmica e arquivando a informação para uso futuro. Fiquei ali parada, segurando minha taça de vinho, com o rosto cuidadosamente neutro, enquanto meu cérebro processava o que acabará de acontecer. Grata por poder assumi-la publicamente. Não que tivéssemos trajetórias profissionais diferentes. Não que eu fosse talentosa em uma área diferente. Não que relacionamentos envolvessem respeitar diferentes definições de sucesso, mas sim que eu deveria ser grata, ativamente, humildemente grata, por ele estar disposto a reconhecer publicamente nosso relacionamento, apesar do fato constrangedor de eu não me encaixar em seu mundo corporativo. Eu era um caso de caridade, um projeto que demonstrava sua mente aberta e progressista, uma prova de que ele era evoluído o suficiente para namorar alguém de um nível profissional inferior ao seu. A conversa mudou de assunto. Alguém perguntou a Marcos sobre o prazo de um projeto que se aproximava. O grupo riu de alguma fofoca de escritório da qual eu não fazia ideia. Eles discutiram planos para o fim de semana e fizeram alguns arranjos provisórios para futuros eventos sociais. E eu fiquei ali parada, sorrindo educadamente e tomando um gole lento de vinho enquanto algo dentro de mim se tornava completamente frio e calculista. Marcos não percebeu.
Continuou falando, rindo, atuando como se estivesse à vontade para sua plateia corporativa, completamente alheio ao fato de que havia alterado fundamentalmente a trajetória de sua carreira cuidadosamente construída em menos de 15 segundos. Fiquei naquela festa por mais 90 minutos, desempenhando o papel de namorada compreensiva com absoluta precisão, e durante todo esse tempo minha mente estava a mil. Troquei algumas palavras educadas com uma mulher do departamento de contabilidade de Marcos que tinha vindo até a nossa mesa. Sorri em momentos oportunos durante conversas que mal consegui processar. Dei risadas discretas quando o grupo compartilhou alguma piada interna sobre uma apresentação para um cliente que deu errado. Toquei o braço de Marcos afetuosamente quando ele veio rapidamente perguntar se eu precisava de algo, caso estivesse me divertindo, entre as sessões de networking. Estou bem, respondi com um sorriso caloroso. Vá fazer o que você tem que fazer. Ele beijou minha têmpora e desapareceu na multidão, completamente satisfeito por tudo estar normal. Mas, por dentro, minha mente havia mudado completamente. Eu não estava com raiva. A raiva teria sido intensa, reativa, visível. Isso era algo mais frio, mais calculado. Meu cérebro havia começado a catalogar informações com a mesma precisão que eu usava ao analisar briefings de design de novos clientes, decompondo problemas complexos em componentes gerenciáveis e identificando soluções estratégicas. Observei a linguagem corporal de James Brennan quando Marcos se aproximou dele perto do bar. Notei a maneira educada, porém um pouco distante, como James respondeu. A forma como sua atenção parecia dividida, como se Marcos fosse apenas mais um entre muitos funcionários buscando sua aprovação naquela noite. Observei como Derek e Tânia trocaram olhares rápidos quando Marcos mencionou sua mais recente contribuição para o projeto. Um lampejo de algo, diversão, ceticismo, passou entre eles, do qual Marcos parecia alheio. Analisei a disposição dos assentos, reconhecendo a hierarquia organizacional que se tornava visível através da localização estratégica das mesas e da proximidade com a alta liderança. Meu lado designer não pôde deixar de analisar todo o evento como uma composição: quem detinha o poder, quem demonstrava pertencimento, quem era genuinamente respeitado e quem era apenas tolerado. E percebi com clareza cristalina que Marcos ocupava uma posição mais precária nesse ecossistema corporativo do que provavelmente imaginava. Finalmente, saímos por volta da meia-noite. Marcos estava eufórico durante o caminho de volta para seu apartamento, falando sem parar sobre como a noite tinha sido ótima. James elogiou o resultado do projeto entregue recentemente por ele. Derek e Tânia queriam organizar um jantar a dois. Kevin mencionou o nome de Marcos ao discutir possíveis candidatos para uma futura vaga de líder de equipe. Esta noite foi importante, disse Marcos, apertando minha mão. Esses eventos são importantes para a visibilidade, sabe, para o avanço na carreira. Respondi com um som apropriado de concordância e apoio. Quando chegamos ao prédio dele, ele me convidou a subir com aquele tom peculiar que deixava suas expectativas bem claras. Recusei gentilmente, mencionando uma ligação de um cliente logo cedo na manhã seguinte. Uma editora de livros na costa oeste, com 3 horas de diferença de fuso horário, não podia remarcar. Ele pareceu um pouco desapontado, mas não insistiu. Me deu um beijo de boa noite, disse que ligaria amanhã e desapareceu no prédio, ainda eufórico com o sucesso da sua noite de networking. Fiquei sentada no carro por 15 minutos depois que ele saiu, com o motor desligado e as mãos no volante. O estacionamento estava silencioso e escuro. Repassei o momento várias vezes na minha cabeça, testando diferentes interpretações, procurando por maneiras pelas quais eu pudesse ter entendido errado ou reagido de forma exagerada. Mas não havia ambiguidade. Ela deveria ser grata por eu sequer assumi-la publicamente. Ele disse isso com um sorriso carinhoso, como se estivesse compartilhando uma observação afetuosa sobre a dinâmica do nosso relacionamento. Seus amigos riram, concordando casualmente. O tom, a escolha das palavras, a crueldade confortável de alguém que realmente acreditava que eu tinha sorte de ser tolerada. Tudo era inegável. Liguei o carro e dirigi para casa. Meu apartamento parecia diferente quando entrei, como se eu estivesse vendo com outros olhos. O espaço de trabalho de design que eu havia construído com cuidado e intenção. Os trabalhos para clientes fixados em meus painéis de inspiração. A estante repleta de livros de teoria do design e monografias de arte. As capas de livros emolduradas que eu havia criado, incluindo a premiada série de suspense que me rendeu mais 3 contratos.
Este era o meu mundo profissional, um mundo que eu construí de forma independente, um mundo que me proporcionava tanto realização criativa quanto estabilidade financeira. E Marcos interpretou isso como algo pelo qual eu deveria me desculpar, algo que me diminuía. Preparei um chá que não tinha intenção de beber e abri meu laptop. A Meridian Solutions tinha um site surpreendentemente completo. Diretório de funcionários com fotos profissionais e breves biografias. Organogramas departamentais mostrando as estruturas hierárquicas. Notícias recentes da empresa destacando projetos bem-sucedidos e conquistas de clientes. Perfis de funcionários que acompanham a progressão na carreira e promovem histórias de sucesso internas. Encontrei o perfil de James Brennan facilmente. Vice-presidente de operações da empresa há 22 anos, especializado em soluções corporativas e gestão de relacionamento com o cliente. Sua biografia incluía detalhes pessoais cuidadosamente selecionados. Casado há 30 anos com Patrícia, pai de 2 filhos adultos, apaixonado por filmes clássicos e cinema independente, membro voluntário do Conselho da Associação Local de Preservação Cinematográfica. Abri uma nova aba e comecei a pesquisar nas redes sociais. Conor Brennan, o filho mais velho, tinha 34 anos, era casado, morava em Seattle e trabalhava com desenvolvimento de software para uma grande empresa de tecnologia. Seus perfis eram em sua maioria privados, mostrando apenas informações básicas e uma foto dele e da esposa em uma aparente trilha. Nenhuma conexão óbvia com a minha situação. Ethan Brennan, o filho mais novo, tinha 29 anos, era solteiro de acordo com seu status de relacionamento e trabalhava como cineasta documentarista. Seu Instagram era público, claramente mantido tanto como um portfólio profissional quanto como uma conta pessoal. Percorri suas postagens absorvendo detalhes. Fotos de festivais de cinema com legendas reflexivas sobre narrativa documental. Imagens de bastidores de projetos que ele estava desenvolvendo, trilhas que revelavam um olhar apurado para composição e beleza natural. Inaugurações de galerias e eventos em livrarias independentes. Citações de cineastas e escritores que ele admirava. Publicações em colaboração com outros artistas da comunidade criativa local. Ele parecia genuíno, atencioso e artístico de uma forma autêntica, e não forçada. Nada parecido com os automatos corporativos que conheci na festa do Marcos, e ele era atraente daquele jeito discreto que certos homens criativos têm. Boa estrutura óssea, olhos bondosos, o tipo de presença que sugeria uma personalidade real por baixo da superfície. 5 dias antes, ele havia publicado sobre uma oficina de cinema de fim de semana no Centro de Artes do centro da cidade. A publicação incluía detalhes específicos, datas, horários e o foco da oficina em narrativa visual e estrutura documental. Ele escreveu, série de oficinas incríveis sobre técnicas de narrativa cinematográfica. Aberta a qualquer pessoa interessada na arte de contar histórias. Adoraria ver alguns rostos novos por lá. Me mandem mensagem se tiverem dúvidas. Fiquei encarando aquela publicação por um longo tempo, com o cursor pairando sobre o link de inscrição do Centro de Artes. Será que eu estava mesmo considerando isso? Participar de um workshop com o único propósito de conseguir um encontro com o filho do chefe do meu namorado? Parecia calculado, manipulador, como cruzar uma linha da qual eu não conseguiria voltar atrás. Mas outra voz na minha cabeça, mais silenciosa, porém insistente, fazia uma pergunta diferente. Seria mesmo manipulação se eu estivesse genuinamente interessada no conteúdo do workshop? Se eu realmente quisesse aprender sobre narrativa visual sob a perspectiva do cinema, se conhecer o Ethan fosse uma possibilidade em vez de uma garantia, e mesmo se eu o conhecesse, e daí? Eu tinha a oportunidade de expandir minha rede criativa, participar de workshops abertos ao público e conhecer novas pessoas com interesses profissionais em comum. Fiz a inscrição para a sessão de sábado às 2 horas da manhã e fiquei olhando para o e-mail de confirmação na minha caixa de entrada, sem saber se tinha acabado de tomar uma decisão estratégica ou autodestrutiva. Os dias seguintes transcorreram com uma normalidade assustadora. Marcos mandou uma mensagem de bom dia. Ligou durante o horário de almoço para compartilhar detalhes banais sobre o seu dia de trabalho. Fez planos para jantar na quinta-feira à noite. Nada em seu comportamento sugeria que ele tivesse consciência de que algo fundamental havia mudado entre nós. Na quinta-feira à noite, fui ao apartamento dele como combinado. Ele havia preparado massa. Nada sofisticado, apenas a receita infalível que ele aperfeiçoara ao longo dos anos.
Jantamos em sua pequena mesa de jantar, sob minhas ilustrações da paisagem urbana, e ele se mostrou carinhoso e atencioso, perguntando sobre minha semana e ouvindo minhas descrições dos projetos dos clientes com o que parecia ser um interesse genuíno. Mas eu me sentia completamente distante, como se estivesse assistindo à nossa interação de fora do meu próprio corpo. Uma atriz interpretando o papel de namorada, acertando em todos os pontos, dizendo as falas certas. Ele falou longamente sobre política de escritório. Derek o havia desautorizado em uma reunião com James, assumindo sutilmente o crédito pela pesquisa que Marcus havia compilado. Tanya se posicionou como líder em um projeto no qual ambos haviam colaborado igualmente. Ele precisava ser mais estratégico em relação à visibilidade e à atribuição de crédito. O plano dele para o próximo ciclo de promoção envolvia garantir um projeto importante para um cliente e assegurar que James entendesse suas contribuições específicas. Eu emitai sons de simpatia em intervalos apropriados, ofereci comentários vagos de apoio, mas interagi minimamente. Ele não percebeu. Ele nunca perguntou se algo estava errado, nunca percebeu meu distanciamento emocional, nunca questionou meu comportamento incomumente quieto. Depois do jantar, assistimos a um filme no sofá dele. Ele me abraçou. Eu me aconcheguei nele com uma facilidade natural. A rotina física do nosso relacionamento continuou sem interrupção, mas agora parecia vazia, como repetir uma coreografia que eu havia decorado, mas que já não sentia. Na manhã de sexta-feira, saí do apartamento dele enquanto ele tomava banho. Mandei uma mensagem dizendo que tinha prazos de entrega de clientes consecutivos durante todo o fim de semana. Falaria na semana seguinte. Ele respondeu com um joinha e um emoji de coração. Sophie ligou na sexta-feira à tarde. Como você está? Perguntou ela, e algo em seu tom me disse que ela sabia que não se tratava de uma simples ligação para saber como eu estava. Contei-lhe tudo, a festa, o comentário, a pesquisa, a inscrição no workshop. Ela ficou em silêncio por um longo momento depois que terminei. Então, perguntou, o que você vai fazer? Não sei, admiti. Uma parte de mim acha que eu deveria terminar com ele agora e acabar com isso. Mas outra parte de mim quer que ele entenda o que perdeu, concluiu Sophie. Talvez. Ou talvez eu só queira provar para mim mesma que valho mais do que a tolerância condescendente dele. Você já sabe que vale mais do que isso, disse Sophie gentilmente. Você não precisa provar isso para ninguém. Eu sei, mas acho que preciso fazer isso de qualquer maneira. No sábado de manhã, acordei cedo, cogitei desistir da oficina, mas depois me vesti com jeans e um suéter confortável e dirigi até o centro de artes antes que pudesse me convencer do contrário. A sala de exibição era pequena e aconchegante, com cerca de 20 participantes espalhados por assentos em níveis. A maioria parecia ter entre 20 e 30 anos, vestida casualmente, com cadernos e xícaras de café nas mãos, claramente apaixonada por narrativa visual. Avistei Ethan imediatamente. Ele era exatamente como nas fotos, mas de alguma forma mais real, mais presente, físico de um jeito que as imagens digitais jamais conseguiriam capturar. Camiseta desbotada de festival de cinema, jeans surrados, um caderno já cheio de anotações e observações. Ele estava imerso em uma conversa animada com outro participante sobre ética documental, a responsabilidade de registrar a verdade sem exploração e a tênue linha que separa a observação da intervenção. A oficina em si foi excelente. Analisamos a estrutura do filme, discutimos como a linguagem visual transmite emoção e significado, e desconstruímos trechos para compreender a mecânica da narrativa por meio de imagens e sons. O instrutor era experiente e envolvente, e a discussão foi ponderada e substancial. Durante o intervalo da manhã, me vi na estação de café ao mesmo tempo que Ethan. Ele sorriu, simpático e sem segundas intenções. Primeira vez aqui? Assenti. Sim, sou designer gráfico. Achei que seria interessante aprender sobre narrativa visual sob a perspectiva do cinema. Seus olhos brilharam com genuíno interesse. Que crossover inteligente! Os princípios são surpreendentemente semelhantes. Composição, ritmo, ressonância emocional. E assim, sem mais nem menos, estávamos conversando. Durante aquele primeiro intervalo para o café, conversamos por 20 minutos sobre a interseção entre design e cinema. Sobre como ambas as mídias dependem da composição visual para transmitir significado e emoção.
sobre o desafio do ritmo, de saber quando se demorar em um momento e quando seguir em frente, seja criando a capa de um livro ou editando uma sequência de documentário. Sobre a teoria das cores e seu impacto emocional. Como os tons quentes criam intimidade, enquanto os tons frios sugerem distância ou melancolia. Ethan fez perguntas pertinentes sobre meu processo de design. Como traduzir o tom narrativo de um livro em uma única imagem estática? O que tornou uma capa bem-sucedida além do apelo estético? Como equilibrei a visão do autor com a viabilidade comercial e meus próprios instintos artísticos? Respondi com um entusiasmo que não sentia há meses. Sem defensiva, sem me desculpar pelas minhas escolhas de carreira, sem a sensação de que precisava justificar a importância do meu trabalho. Ele ouviu com genuíno interesse, fez conexões com seus próprios desafios criativos e tratou minha experiência com respeito. Quando a oficina recomeçou, acabamos sentados perto um do outro. De vez em quando, trocávamos observações sobre o que o instrutor estava explicando. Pequenos comentários sobre escolhas de enquadramento ou estrutura narrativa que mostravam que estávamos processando o mesmo material por meio de lentes criativas ligeiramente diferentes. Foi uma experiência natural e fácil, como conversar com alguém que falasse a mesma língua, mesmo que nossos dialetos específicos fossem diferentes. Após o término da oficina, por volta das 16 horas, um grupo de participantes foi a uma cafeteria próxima para continuar a conversa. Ethan se virou para mim casualmente. Alguns de nós vamos tomar um café para continuar conversando sobre isso. Quer vir? Sem pressão, sem expectativa, apenas um convite para continuar uma conversa que eu estava realmente gostando. Claro, eu disse. A cafeteria era perfeita. Um daqueles lugares independentes com móveis descombinados, arte local cobrindo paredes de tijolos aparentes, o tipo de espaço que valoriza a essência em vez de uma estética digna do Instagram. Nos acomodamos em uma grande mesa de canto, 7 no total, e mergulhamos em uma discussão mais profunda sobre cinematografia, estrutura narrativa e a ética do cinema documentário ao retratar a vida de pessoas reais. No início, eu basicamente ouvia, absorvendo a conversa e aprendendo sobre a dinâmica dessa comunidade criativa em particular. Desejo-lhe tudo de bom, disse eu, levantando-me. Espero que sua promoção se concretize. De verdade, mas isso acabou. Saí antes que ele pudesse apresentar outro argumento. As mensagens começaram naquela noite. Longas mensagens de desculpas enviadas às 2 horas da manhã. Promessas de ser mais compreensiva e agradecida. Implorações por outra chance. Acusações de que eu estava jogando fora 2 bons anos por causa de um único comentário tirado de contexto. Mantive minhas respostas breves e gentis. Agradeço o contato, mas minha decisão é definitiva. Desejo-lhe tudo de bom. Limites claros, sem raiva, sem drama, sem abertura para negociação ou debate prolongado. Após cerca de 10 dias, as mensagens finalmente pararam. Sophie ligou para saber como eu estava, com a voz cautelosa. Como você está de verdade? Sinceramente, eu disse, sinto um alívio enorme, como se tivesse prendido a respiração por meses e finalmente a tivesse soltado. Houve uma pausa da parte dela. Então, você vai me falar sobre o cineasta? Sorri involuntariamente. Talvez quando tiver algo para contar. 2 dias depois, mandei uma mensagem para o Ethan, conversa encerrada. Estou oficialmente solteira e pronta para ver no que vai dar. Se você ainda estiver. Sua resposta veio em poucos minutos. Com certeza. Jantar neste fim de semana. Naquele fim de semana, Ethan e eu nos encontramos para jantar em um pequeno restaurante italiano em um bairro que eu adorava. O tipo de lugar com toalhas de mesa xadrez, receitas de família e garçons que realmente se lembravam dos clientes habituais. Marco sempre desconsiderou essa área por ser muito residencial, preferindo lugares no centro onde pudesse encontrar colegas ou clientes. Conversamos por 3 horas, não sobre trabalho, embora o assunto tenha surgido naturalmente no decorrer da conversa. Na maior parte do tempo, conversamos sobre tudo, menos sobre experiências da infância que nos moldaram, sobre filosofias criativas que desenvolvemos ao longo de anos de prática, sobre o que queríamos da vida além da realização profissional e da validação na carreira.
Ita me contou sobre sua infância, vendo seu pai desaparecer no trabalho, como os jantares em família se tornaram eventos apressados entre teleconferências, e como sua mãe construiu sua própria vida em torno da ausência do pai, em vez de confrontá-la. Decidi desde cedo que não queria isso, disse ele, enrolando o macarrão no garfo. Prefiro ganhar menos dinheiro e estar realmente presente na minha própria vida. Eu entendi isso num nível fundamental. Contei a ele sobre o emprego na agência corporativa que eu havia deixado. O momento em que percebi que estava passando 60 horas por semana criando trabalhos que não me interessavam para clientes que eu nunca conheceria. Tudo para construir a visão criativa de outra pessoa. Partir foi aterrorizante, admiti, mas ficar era como escolher sufocar lentamente. Nas semanas seguintes, os encontros para tomar café se transformaram em jantares. Os jantares se transformaram em trilhas de fim de semana, onde passávamos horas caminhando por caminhos na floresta, conversando sobre tudo e sobre nada, à vontade tanto na conversa quanto no silêncio. Ele me mostrou locações que estava procurando para seu documentário e explicou o que buscava ao capturar momentos autênticos em vídeo. Compartilhei meu processo criativo, mostrei ele painéis de inspiração e esboços, e expliquei como traduzia conceitos abstratos em linguagem visual. Ele me apresentou a seus amigos cineastas, uma comunidade de pessoas criativas que se reuniam para exibições informais e sessões de feedback brutalmente honestas. Eles me acolheram de imediato, fizeram perguntas pertinentes sobre o trabalho de design e queriam saber sobre a interseção entre imagens estáticas e em movimento. Ninguém questionou minhas escolhas de carreira nem sugeriu que eu precisava de um caminho mais estável. Simplesmente aceitaram que eu era mais uma pessoa fazendo um trabalho criativo significativo e me convidaram para participar de suas conversas como igual. Apresentei Ita a Sophie e aos meus colegas designers na inauguração de uma galeria. Depois de nos observar juntos por meia hora, Sophie me chamou de lado. Ele te faz bem, disse ela simplesmente. Você parece mais leve, mais você mesma. Ela tinha razão. Eu me sentia mais eu mesma do que nos 2 anos que passei com Marcos. 1 mês depois de começarmos a namorar, oficializamos o relacionamento. O Ethan postou uma foto nossa na inauguração da galeria. Eu em frente a uma obra que eu tinha adorado. Ele ao meu lado com o braço em volta dos meus ombros. Nós dois sorrindo de verdade. A legenda da foto era simples, sortudo por ter encontrado alguém que vê o mundo em imagens. Os comentários dos amigos foram calorosos e acolhedores. Sem perguntas superficiais sobre o que eu fazia ou como nos conhecemos. Apenas uma celebração genuína da nossa conexão. Pessoas felizes em ver alguém de quem gostavam com alguém que o fazia feliz. 2 semanas depois, Ita me convidou para jantar no domingo na casa dos pais dele. Só um aviso, disse-lhe com uma leve careta enquanto dirigíamos para o subúrbio. Meu pai provavelmente vai dominar a conversa com assuntos de trabalho. Ele não consegue se controlar. É como se ele não soubesse interagir com as pessoas sem recorrer a tópicos profissionais. Apenas sorria e acene com a cabeça. Eu te salvo se ficar insuportável. Eu estava mais nervosa do que esperava. Conhecer os pais sempre me pareceu importante, mas desta vez tinha um peso extra que eu não conseguia explicar completamente para o Ita. Eu tinha visto o pai dele na festa da empresa do Marcos, pesquisado sobre a família dele online e me posicionado de propósito para conhecer o filho dele. Agora eu estava entrando na casa dele, sentando à mesa, fingindo que tudo aquilo era uma coincidência natural. James Brennan abriu a porta exatamente como eu me lembrava dele da festa. Alto, distinto, com uma presença imponente, mas agora mais relaxado, vestindo roupas casuais de fim de semana. Calça jeans e camisa de botões, nada de formalidades corporativas, apenas um pai cumprimentando o filho e conhecendo a nova namorada dele. Você deve ser Helena, disse ele, apertando minha mão calorosamente. Ethan não para de falar de você. Entre, por favor. Sua esposa, Patrícia, saiu da cozinha, enxugando as mãos em uma toalha. Imediatamente calorosa e acolhedora. É um prazer finalmente conhecê-lo. Espero que esteja com fome. Eu sempre faço comida demais. Ela me ofereceu vinho, perguntou sobre minha viagem, me conduziu até a aconchegante sala de estar enquanto Ita e seu pai conversavam sobre algo relacionado a um documentário que Ita estava editando. A casa era despretensiosa.
Móveis com aparência de usados, fotos de família nas paredes, prateleiras cheias de livros que pareciam realmente lidos, em vez de apenas dispostos de forma decorativa. O jantar foi lasanha caseira, salada fresca e pão quentinho. Sentamos à mesa deles e a conversa fluiu naturalmente. Patrícia perguntou sobre meu trabalho e eu expliquei como funciona meu negócio de design freelance, sem a postura defensiva que eu havia desenvolvido com Marcos. Ela pareceu genuinamente interessada, perguntou sobre meus projetos favoritos, o que me atraía especificamente nas capas de livros. James inclinou-se para a frente, curioso. Você tem exemplos? Eu adoraria ver seu trabalho. Peguei meu celular e mostrei a ele meu portfólio. Capas de livros recentes, a série de ilustrações editoriais que havia ganhado o prêmio, trabalhos de identidade visual dos quais eu tinha particular orgulho. Ele estudou cada peça cuidadosamente, fez perguntas pertinentes sobre como traduzir o tom narrativo em composição visual, sobre o processo colaborativo com autores e editoras, sobre como eu equilibrava a visão criativa com a viabilidade comercial. Mas gradualmente, fui contribuindo com observações sobre princípios de design visual que se aplicavam a diferentes mídias, sobre como capas de livros e cartazes de filmes enfrentavam desafios semelhantes ao transmitir narrativas complexas por meio de imagens únicas. O grupo foi acolhedor, demonstrou interesse e tratou minha perspectiva como valiosa, e não como algo tangencial. Ninguém perguntou qual era meu trabalho de verdade ou sugeriu que o trabalho de design fosse de alguma forma menos legítimo do que outras áreas criativas. Cerca de 6 pessoas começaram a deixar outros compromissos, planos para jantar, agendamentos anteriores. Em 30 minutos, só restavam eu e Ethan, ainda imersos em uma conversa profunda. Ele me contou sobre sua infância, quando seu pai praticamente morava no escritório. Como ele viu seu pai sacrificar relacionamentos pessoais e interesses criativos em prol da ascensão corporativa e como isso moldou sua própria escolha deliberada de buscar um trabalho significativo em vez da otimização financeira. Eu poderia ter seguido os passos dele nos negócios, disse Ethan, mexendo o resto do café. Ele teria adorado. Mas eu ficava pensando, qual é o sentido de construir riqueza se você nunca constrói nada que realmente te importe? Compreendi perfeitamente esse sentimento. Contei a ele sobre minha saída da agência de design corporativa onde iniciei minha carreira, onde cada projeto era filtrado pelas decisões do comitê de marketing e dados de grupos focais, onde a criatividade era medida pela eficácia com que influenciava o comportamento do consumidor. Ganho menos agora do que ganharia se tivesse ficado, admiti. Mas me importo de verdade com o trabalho que produzo. Isso importa mais para mim do que um salário maior. Ele assentiu enfaticamente. Exatamente. Meu pai não entende. Ele respeita o que eu faço em teoria, mas acho que ele nunca vai entender de verdade por que escolhi esse caminho. Conversamos sobre seu projeto de documentário atual, um filme sobre livrarias independentes e as comunidades que elas criam em uma era de domínio do varejo online. Ele me mostrou algumas filmagens preliminares em seu celular. Belíssimas fotos de lojistas organizando vitrines, clientes percorrendo as prateleiras com atenção concentrada, grupos de leitura reunidos em salas apertadas nos fundos das lojas. Seu talento para capturar momentos autênticos era notável. Nada parecia encenado ou forçado, apenas conexões humanas genuínas documentadas com cuidado e respeito. Contei a ele sobre meus projetos recentes favoritos. A capa de um romance de estreia que ajudou um autor desconhecido a entrar em diversas listas de best-sellers. Um pacote de identidade visual para uma organização sem fins lucrativos que aumentou significativamente o engajamento de seus doadores. Uma série de ilustrações editoriais para uma revista sobre mudanças climáticas que ganhou um prêmio do setor do qual me orgulhei muito. E durante todo esse processo, nunca me senti como se estivesse sendo avaliada ou medida segundo algum padrão externo de legitimidade profissional. Ethan tratou meu trabalho exatamente como o que ele era, trabalho criativo qualificado que exigia experiência e visão. Por volta das 7h30, ele olhou para o celular e fez uma careta. Odeio interromper isso, mas tenho um jantar marcado com meus pais. É aniversário da minha mãe. Juntamos nossas coisas e saímos para o ar fresco da noite. O sol estava se pondo, projetando longas sombras pela rua. Aquela qualidade de luz específica que só existe no final do outono. Isso foi realmente ótimo, disse Ethan, e eu percebi que ele estava falando sério. Eu adoraria continuar essa conversa algum dia, talvez durante um jantar. Não é uma obrigação familiar.
Sorri, senti um alívio no peito. Eu gostaria disso. Trocamos números ali mesmo na calçada. Ele me mandou uma mensagem imediatamente, só um emoji de aceno, e sorriu. Então, você não pode dizer que perdeu. Mas então sua expressão mudou, ficou mais séria. Acho que devo mencionar algo. Não sou muito de relacionamentos casuais. Se isso for para algum lugar, quero ter certeza de que ambos estamos interessados em algo sério. Não curto esse negócio de relacionamentos sem compromisso. Apreciei sua franqueza, a completa ausência de jogos ou ambiguidades estratégicas. Aprecio a honestidade, disse com cuidado, escolhendo minhas palavras. Na verdade, preciso terminar algo primeiro. Já está resolvido na minha cabeça. Só preciso oficializar. Ele estudou meu rosto por um instante e assentiu. Entendo. Quando estiver pronta, me avise. Estarei aqui. Sem pressão, sem julgamentos, apenas uma comunicação clara e honesta sobre intenções e limites. Voltei para casa dirigindo-me sentindo mais lúcida do que em meses, talvez anos, sabendo exatamente o que precisava fazer. Naquela noite, mandei uma mensagem para Marcos: precisamos conversar. Posso passar aí amanhã à noite? Meu telefone tocou em menos de 30 segundos. Sua voz estava tensa, carregada de preocupação. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Nada, respondi, mantendo um tom calmo e neutro. Só acho que precisamos conversar pessoalmente. Sobre o quê? Helena, você está me deixando meio nervoso. Amanhã à noite. Posso passar aí por volta das 7? Ele concordou, claramente ansioso, mas tentando disfarçar. Encerramos a chamada e fiquei refletindo sobre a decisão que havia tomado, tentando identificar qualquer dúvida ou hesitação, mas só senti certeza. No domingo à noite, dirigi até o apartamento de Marcos. Ele havia aberto um vinho, uma garrafa boa, daquelas que ele guardava para ocasiões especiais, o que me indicou que ele estava tentando criar um clima específico. Ele parecia genuinamente preocupado, passando a mão pelos cabelos naquele gesto nervoso que eu já tinha visto inúmeras vezes. Estávamos sentados no sofá dele, sob as ilustrações da paisagem urbana que eu havia criado para ele quando ainda acreditava que estávamos construindo algo duradouro. Acho que isso não está mais funcionando, eu disse simplesmente. Seu rosto demonstrou genuíno choque. O quê? De onde veio isso? Eu fiz alguma coisa? Respirei fundo. Na festa da sua empresa, quando você disse aos seus colegas que eu deveria ser grata por você sequer me assumir publicamente. Esse comentário me mostrou exatamente como você me vê, e eu não posso ter um relacionamento com alguém que me vê dessa forma. Ele piscou rapidamente, sua expressão mudando de confusão para reconhecimento defensivo. Helena, era uma brincadeira. Você está sendo muito sensível. Eu não quis dizer nada com isso. Não acho que tenha sido uma brincadeira. Acho que é exatamente assim que você vê esse relacionamento, e eu não consigo ficar com alguém que me vê como algo a ser tolerado em vez de alguém a ser valorizado. Ele começou a se retratar imediatamente. Eu estava interpretando mal o contexto, dando muita importância a um comentário, sendo injusta. Ele me admirava muito, valorizava meu trabalho, apoiava minhas escolhas completamente, mas as palavras agora soavam vazias, mais como uma encenação do que como verdade. Eu havia ouvido meses de críticas sutis, observado ficar cada vez mais envergonhado da minha carreira e notado como ele havia parado de me incluir em seu mundo profissional, exceto quando absolutamente necessário. Marcos, eu disse gentilmente, você merece alguém que se encaixe perfeitamente no seu mundo. Alguém cuja carreira faça sentido para seus colegas, alguém com quem você não precise se explicar, se justificar ou se sentir grato por namorar publicamente. Essa não sou eu, e tudo bem. Nós simplesmente não somos compatíveis. Ele tentou argumentar mais. Ficou emocionado, a voz se elevando de frustração. Sugeriu terapia de casal. Prometeu que mudaria, que seria mais compreensivo, que nunca mais faria um comentário impensado. Mas eu já tinha ido embora. Tinha ido desde aquele momento na festa, quando sua crueldade casual cristalizou tudo o que eu vinha tentando ignorar.
mas gradualmente, fui contribuindo com observações sobre princípios de design visual que se aplicavam a diferentes mídias, sobre como capas de livros e cartazes de filmes enfrentavam desafios semelhantes ao transmitir narrativas complexas por meio de imagens únicas. O grupo foi acolhedor, demonstrou interesse e tratou minha perspectiva como valiosa, e não como algo tangencial. Ninguém perguntou qual era meu trabalho de verdade ou sugeriu que o trabalho de design fosse de alguma forma menos legítimo do que outras áreas criativas. Cerca de 6 pessoas começaram a deixar outros compromissos, planos para jantar, agendamentos anteriores. Em 30 minutos, só restavam eu e Ethan, ainda imersos em uma conversa profunda. Ele me contou sobre sua infância, quando seu pai praticamente morava no escritório. Como ele viu seu pai sacrificar relacionamentos pessoais e interesses criativos em prol da ascensão corporativa e como isso moldou sua própria escolha deliberada de buscar um trabalho significativo em vez da otimização financeira. Eu poderia ter seguido os passos dele nos negócios, disse Ethan, mexendo o resto do café. Ele teria adorado. Mas eu ficava pensando, qual é o sentido de construir riqueza se você nunca constrói nada que realmente te importe? Compreendi perfeitamente esse sentimento. Contei-lhe sobre minha saída da agência de design corporativa onde iniciei minha carreira, onde cada projeto era filtrado pelas decisões do comitê de marketing e dados de grupos focais, onde a criatividade era medida pela eficácia com que influenciava o comportamento do consumidor. Ganho menos agora do que ganharia se tivesse ficado, admiti. Mas me importo de verdade com o trabalho que produzo. Isso importa mais para mim do que um salário maior. Ele assentiu enfaticamente. Exatamente. Meu pai não entende. Ele respeita o que eu faço em teoria, mas acho que ele nunca vai entender de verdade porque escolhi esse caminho. Conversamos sobre seu projeto de documentário atual, um filme sobre livrarias independentes e as comunidades que elas criam em uma era de domínio do varejo online. Ele me mostrou algumas filmagens preliminares em seu celular. Belíssimas fotos de lojistas organizando vitrines, clientes percorrendo as prateleiras com atenção concentrada, grupos de leitura reunidos em salas apertadas nos fundos das lojas. Seu talento para capturar momentos autênticos era notável. Nada parecia encenado ou forçado, apenas conexões humanas genuínas documentadas com cuidado e respeito. Contei a ele sobre meus projetos recentes favoritos. A capa de um romance de estreia que ajudou um autor desconhecido a entrar em diversas listas de best-sellers. Um pacote de identidade visual para uma organização sem fins lucrativos que aumentou significativamente o engajamento de seus doadores. Uma série de ilustrações editoriais para uma revista sobre mudanças climáticas que ganhou um prêmio do setor do qual me orgulhei muito. E durante todo esse processo, nunca me senti como se estivesse sendo avaliada ou medida segundo algum padrão externo de legitimidade profissional. Ethan tratou meu trabalho exatamente como o que ele era, trabalho criativo qualificado que exigia experiência e visão. Por volta das 7h30, ele olhou para o celular e fez uma careta. Odeio interromper isso, mas tenho um jantar marcado com meus pais. É aniversário da minha mãe. Juntamos nossas coisas e saímos para o ar fresco da noite. O sol estava se pondo, projetando longas sombras pela rua. Aquela qualidade de luz específica que só existe no final do outono. Isso foi realmente ótimo, disse Ethan, e eu percebi que ele estava falando sério. Eu adoraria continuar essa conversa algum dia, talvez durante um jantar. Não é uma obrigação familiar. Sorri, senti um alívio no peito. Eu gostaria disso. Trocamos números ali mesmo na calçada. Ele me mandou uma mensagem imediatamente, só um emoji de aceno, e sorriu. Então, você não pode dizer que perdeu. Mas então sua expressão mudou, ficou mais séria. Acho que devo mencionar algo. Não sou muito de relacionamentos casuais. Se isso for para algum lugar, quero ter certeza de que ambos estamos interessados em algo sério. Não curto esse negócio de relacionamentos sem compromisso. Apreciei sua franqueza, a completa ausência de jogos ou ambiguidades estratégicas. Aprecio a honestidade, disse com cuidado, escolhendo minhas palavras. Na verdade, preciso terminar algo primeiro. Já está resolvido na minha cabeça. Só preciso oficializar. Ele estudou meu rosto por um instante e assentiu. Entendo. Quando estiver pronta, me avise. Estarei aqui. Sem pressão, sem julgamentos, apenas uma comunicação clara e honesta sobre intenções e limites.
Voltei para casa dirigindo, me sentindo mais lúcida do que em meses, talvez anos, sabendo exatamente o que precisava fazer. Naquela noite, mandei uma mensagem para Marcos: precisamos conversar. Posso passar aí amanhã à noite? Meu telefone tocou em menos de 30 segundos. Sua voz estava tensa, carregada de preocupação. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Nada, respondi, mantendo um tom calmo e neutro. Só acho que precisamos conversar pessoalmente. Sobre o quê? Helena, você está me deixando meio nervoso. Amanhã à noite. Posso passar aí por volta das 7? Ele concordou, claramente ansioso, mas tentando disfarçar. Encerramos a chamada e fiquei refletindo sobre a decisão que havia tomado, tentando identificar qualquer dúvida ou hesitação, mas só senti certeza. No domingo à noite, dirigi até o apartamento de Marcos. Ele havia aberto um vinho, uma garrafa boa, daquelas que ele guardava para ocasiões especiais, o que me indicou que ele estava tentando criar um clima específico. Ele parecia genuinamente preocupado, passando a mão pelos cabelos naquele gesto nervoso que eu já tinha visto inúmeras vezes. Estávamos sentados no sofá dele, sob as ilustrações da paisagem urbana que eu havia criado para ele quando ainda acreditava que estávamos construindo algo duradouro. Acho que isso não está mais funcionando, eu disse simplesmente. Seu rosto demonstrou genuíno choque. O quê? De onde veio isso? Eu fiz alguma coisa? Respirei fundo. Na festa da sua empresa, quando você disse aos seus colegas que eu deveria ser grata por você sequer me assumir publicamente. Esse comentário me mostrou exatamente como você me vê, e eu não posso ter um relacionamento com alguém que me vê dessa forma. Ele piscou rapidamente, sua expressão mudando de confusão para reconhecimento defensivo. Helena, era uma brincadeira. Você está sendo muito sensível. Eu não quis dizer nada com isso. Não acho que tenha sido uma brincadeira. Acho que é exatamente assim que você vê esse relacionamento, e eu não consigo ficar com alguém que me vê como algo a ser tolerado em vez de alguém a ser valorizado. Ele começou a se retratar imediatamente. Eu estava interpretando mal o contexto, dando muita importância a um comentário, sendo injusta. Ele me admirava muito, valorizava meu trabalho, apoiava minhas escolhas completamente, mas as palavras agora soavam vazias, mais como uma encenação do que como verdade. Eu havia ouvido meses de críticas sutis, observado ficar cada vez mais envergonhado da minha carreira e notado como ele havia parado de me incluir em seu mundo profissional, exceto quando absolutamente necessário. Marcos, eu disse gentilmente, você merece alguém que se encaixe perfeitamente no seu mundo. Alguém cuja carreira faça sentido para seus colegas, alguém com quem você não precise se explicar, se justificar ou se sentir grato por namorar publicamente. Essa não sou eu, e tudo bem. Nós simplesmente não somos compatíveis. Ele tentou argumentar mais. Ficou emocionado, a voz se elevando de frustração. Sugeriu terapia de casal. Prometeu que mudaria, que seria mais compreensivo, que nunca mais faria um comentário impensado. Mas eu já tinha ido embora. Tinha ido desde aquele momento na festa, quando sua crueldade casual cristalizou tudo o que eu vinha tentando ignorar. Este trabalho é notável, disse ele, com genuína admiração na voz. Realmente impressionante. Você já pensou em criar uma identidade visual para a sua empresa? Imagino que as empresas pagariam bem por esse nível de habilidade. Era a mesma sugestão que Marcos já havia feito centenas de vezes, mas o tom era completamente diferente. Não era condescendente, não insinuava que meu trabalho atual era insuficiente, apenas demonstrava genuína curiosidade em saber se eu havia explorado outras aplicações para minhas habilidades. Eu faço alguns projetos de branding, expliquei. Mas prefiro o trabalho editorial e de publicação. Há algo gratificante em ajudar a visão de um autor a alcançar os leitores por meio do design visual. James assentiu com a cabeça, aceitando minha preferência sem insistir. Faz sentido. Seguir sua paixão criativa em vez de buscar o lucro máximo. Isso é algo que admiro. Gostaria de ter tido essa coragem quando era mais jovem. A conversa mudou de rumo enquanto recolhíamos a louça. Patrícia perguntou sobre o projeto de documentário de Ethan, e ele mostrou algumas filmagens preliminares em seu laptop, entrevistas com donos de livrarias independentes, belas imagens de leitores folheando livros nas prateleiras, grupos de leitura comunitários reunidos em espaços apertados.
James observava com evidente orgulho, apesar do que Ethan havia dito sobre ele não compreender totalmente o processo criativo. Isso é um trabalho realmente bom, filho, disse-ele baixinho. Você está capturando algo importante aqui. Então, enquanto terminávamos a sobremesa, James se virou para Ethan quase casualmente. Sabe, você devia trazer a Helena para o nosso evento de primavera da empresa no mês que vem. Seria bom ter alguém lá que não seja obcecado por otimização de software e projeções trimestrais. Meu coração disparou imediatamente, mas mantive a expressão neutra. Ethan me olhou de relance, tentando decifrar minha hesitação. Você gostaria de ir? Sem pressão. Esses eventos corporativos podem ser bem chatos. Muita conversa de trabalho e networking forçado. Senti a oportunidade se encaixando como uma peça de quebra-cabeça. Eu adoraria ir, disse calmamente como se fosse apenas um evento social casual. Parece divertido. Patrícia sorriu calorosamente. Maravilha. É um evento formal, então você terá uma desculpa para se vestir bem. E, sinceramente, Ethan ficará grato por ter alguém com quem conversar que não passe 3 horas discutindo metodologias de gerenciamento de projetos. Saímos por volta das 9 horas. Durante o caminho de volta para o meu apartamento, Ethan apertou minha mão. Foi ótimo. Meus pais adoraram você. Meu pai, principalmente, ele nunca faz tantas perguntas sobre o trabalho de alguém a menos que esteja realmente interessado. Eles são ótimos, eu disse. Sinceramente, muito acolhedores e simpáticos. E você não se importa com essa coisa de empresa? Você não precisa ir se eventos corporativos não são a sua praia. Não, eu vou com prazer. Vai ser bom te ver nesse mundo. Ele sorriu, ergueu minha mão e a beijou rapidamente. Obrigado. Ter você lá torna tudo muito mais suportável. Recostei-me no banco, observando as luzes da rua passarem pela janela, sentindo as peças se encaixarem. Na manhã seguinte, Sophie veio tomar um café. Pela sua expressão, percebi que ela sabia que algo importante tinha acontecido. Então, ela perguntou, como foi conhecer os pais? Contei ela sobre o jantar, a conversa fácil, o interesse genuíno de James no meu trabalho. Depois, mencionei o convite para o evento da empresa. Sophie analisou meu rosto atentamente, com uma expressão perspicaz. Você sabia que o pai dele trabalhava na empresa do Marcos antes de começar a namorar o Ethan, não sabia? Hesitei, depois assenti. Não fazia sentido mentir para minha melhor amiga. Ela ficou em silêncio por um momento, processando as implicações. Helena, eu te amo e não estou te julgando. Mas preciso perguntar, você está fazendo isso por vingança ou porque realmente se importa com o Ethan? Eu me fiz a mesma pergunta repetidamente ao longo do último mês. Ambos, admiti, eu realmente me importo com ele. Ele é gentil, atencioso e me trata com um respeito que Marcos nunca demonstrou. Nossa conexão é real, mas também não vou fingir que não sabia que comparecer àquele evento da empresa enviaria uma mensagem muito específica. Sophie suspirou, mexendo o café lentamente. Só tome cuidado. A vingança tem o poder de complicar as coisas, mesmo quando o relacionamento é genuíno. Eu sei, mas não estou mentindo para ele. Não estou manipulando-o nem inventando nada. O fato é que isso me coloca em pé de igualdade com Marcos. É apenas uma feliz coincidência. O planejamento deliberado, disse Sophie suavemente. Talvez ambos possam ser verdade simultaneamente, retruquei. Ela me olhou por um longo momento e então assentiu. Talvez possam. Só me prometa que você será honesto consigo mesmo sobre o que está fazendo e por quê. Eu prometo. 6 semanas se estendiam até o baile de gala da primavera. 6 semanas para construir algo real com Ethan, sabendo exatamente aonde isso nos levaria. 6 semanas para me preparar para o momento em que Marcos me veria entrar no evento da empresa de braço dado com outra pessoa. Alguém cujo pai teve influência direta em sua trajetória profissional. Não me senti culpado. Me senti lúcido, concentrado, pronto. Essas 6 semanas passaram rápido e devagar ao mesmo tempo. Rapidamente, porque Ethan e eu entramos num ritmo fácil.
fins de semana trabalhando lado a lado em nossos respectivos projetos, a edição de documentários dele e meu trabalho de design ocupando o mesmo espaço compartilhado em um confortável foco paralelo. Íamos juntos a sessões de cinema e vernissagens, construindo um tipo de parceria em que o silêncio parecia natural em vez de tenso, em que podíamos existir na mesma sala sem conversas ou performances constantes. Mas fui aos poucos, porque senti o baile de primavera se aproximando como uma tempestade no horizonte. Inevitável, potencialmente destrutiva, impossível de evitar. 3 dias antes do evento, liguei para Sophie, andando de um lado para o outro no meu apartamento, com uma energia nervosa da qual não conseguia me livrar. Talvez eu devesse dizer ao Ethan que não estou me sentindo bem. Deixar tudo para lá. Isso parece errado. Usar um bom relacionamento como uma espécie de arma. Sophie ficou em silêncio por um momento. Então ela disse: Helena, deixe-me te perguntar uma coisa. Você está feliz com o Ethan? Sim, estou genuinamente feliz. Ele te trata com respeito? Completamente. Então você não está se aproveitando dele. Você está em um relacionamento de verdade com alguém que te valoriza e está participando de um evento de trabalho a convite do pai dele. Se o seu ex por acaso trabalha na mesma empresa, esse é um problema dele, não seu. Você tem o direito de seguir em frente. Você tem o direito de ser feliz. E, sinceramente, Marcos merece ver que você está com alguém que te valoriza. Talvez isso ensine algo sobre como tratar as pessoas. As palavras dela me acalmaram, mas a ansiedade não desapareceu completamente. Comprei um vestido especificamente para a ocasião. Azul escuro, sofisticado, sem ser excessivamente formal, o tipo de roupa que chama a atenção pela elegância em vez de ostentação. Na noite do evento, parada em frente ao espelho do banheiro, dando os retoques finais na maquiagem, mal me reconheci. Não porque eu estivesse diferente, mas porque me sentia diferente, mais forte, mais lúcida, mais parecida com a mulher que eu era antes de Marcos me convencer, aos poucos, a encolher. Ethan me buscou às 7. Quando abri a porta, seu rosto se iluminou com genuína admiração. Você está incrível, disse ele, e eu percebi que ele falava sério, sem segundas intenções ou senso de posse, apenas admiração sincera. Você também fica muito bem de roupa, eu disse, ajustando levemente a gravata dele. Fomos de carro até o hotel e senti meu estômago embrulhar ao nos aproximarmos do mesmo lugar onde Marcos havia me humilhado publicamente 3 meses antes. Mesmo prédio, mesma entrada imponente, mesmos funcionários do hotel conferindo os nomes na porta. Mas todo o resto parecia diferente porque eu era diferente. O salão de baile estava decorado com cores de primavera. Tons suaves de verde e amarelo pálido substituíam o branco e o prateado do inverno. Iluminação diferente, arranjos florais diferentes, mas a mesma energia corporativa pulsando nas conversas e no networking cuidadosamente orquestrado. James e Patrícia nos receberam perto da entrada. O rosto de James se iluminou ao nos ver. Helena, que bom que você pôde vir. Ethan, sua mãe e eu estamos sentados à mesa 12, caso você precise se afastar da conversa corporativa em algum momento. Patrícia me abraçou calorosamente. Você está linda. Essa cor fica perfeita em você. James imediatamente começou a nos apresentar aos colegas enquanto caminhávamos pela sala. Este é meu filho, Ethan. Ele é cineasta documentarista e sua namorada, Helena, é designer gráfica. Um trabalho incrivelmente talentoso. Ele disse isso com genuíno orgulho, não como um acréscimo ou qualificação, apenas uma apresentação direta. As pessoas perguntavam sobre meu trabalho com genuíno interesse. Uma diretora sênior mencionou que tinha visto uma das capas dos meus livros e adorado o design. Uma mulher que dirige uma startup de tecnologia pediu meu cartão. Queria discutir a identidade visual da empresa dela. Uma gerente de marketing fez perguntas pertinentes sobre narrativa visual e como os princípios do design se traduzem em diferentes mídias. Senti-me valorizada, respeitada e vista como uma profissional com conhecimento legítimo e que valia a pena consultar. Ethan permaneceu por perto, com a mão repousando confortavelmente na minha lombar enquanto conversávamos. Ao me apresentar, ele não fez nenhuma ressalva nem se desculpou. Simplesmente disse: esta é Helena, minha namorada. Ela é uma designer incrivelmente talentosa.
Sem rodeios, sem sugerir que minha carreira precisasse de explicações, apenas um orgulho genuíno pelo meu trabalho. Estávamos lá havia uns 40 minutos quando o vi. Marcos estava perto do bar com Derek e Tânia, os três com bebidas na mão, vestidos com ternos caros quase idênticos aos que usaram no baile de inverno. Ele estava no meio de uma conversa, rindo de algo que Derek tinha dito, completamente alheio ao fato de que seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Então, seus olhos percorreram a sala e pararam em mim. Observei a expressão dele mudar em tempo real. Primeiro, confusão. Por que eu estava ali? Depois, reconhecimento. Definitivamente, é a Helena. Em seguida, choque ao perceber que eu não estava sozinha. Que eu estava acompanhada. Que minha mão estava entrelaçada com a de um homem que ele não reconhecia. E finalmente a raiva, quente e imediata, enquanto ele começava a processar as implicações. Nossos olhares se cruzaram através do salão de baile lotado. Eu sorri levemente, educadamente, como se cumprimenta qualquer conhecido. Então, deliberadamente, voltei minha conversa com uma das colegas de James, uma mulher chamada Michelle, que estava me perguntando sobre minha abordagem à ilustração editorial. Mas eu podia sentir Marcos nos observando. Podia perceber que ele estava tentando descobrir com quem eu estava, porque eu estava no evento da empresa dele, o que aquilo significava. Cerca de 15 minutos depois, ele se aproximou. Derek o seguia, como um apoio moral ou um reforço. Eu não conseguia distinguir. Helena. A voz de Marcos era tensa, controlada, cada sílaba cuidadosamente medida. O que você está fazendo aqui? Virei-me para ele, mantendo minha expressão calma e neutra. Olá, Marcos. Estou aqui com o Ethan. Seus olhos se voltaram para Ethan, que estava ao meu lado, e então percorreram a sala até pararem em James, que conversava com um grupo de executivos perto da parede oposta. Eu observei fazer as contas em tempo real, vi o reconhecimento surgir e, em seguida, o horror. Você está namorando o filho do James, disse-lhe secamente. Não era uma pergunta, mas uma constatação que ele ainda estava tentando processar. É basicamente isso que significa o fato de eu estar aqui com o Ethan, respondi calmamente. Ethan olhou entre nós, claramente percebendo a tensão, mas sem entender sua origem. Vocês dois se conhecem? Marcos respondeu antes que eu pudesse, com um tom acusatório. Nós namorávamos até uns 2 meses atrás. A implicação era clara. Isso não podia ser mera coincidência. Ah, disse Ethan, surpreso, mas sem se incomodar. Que mundo pequeno. A expressão de Marcos endureceu, seu maxilar se contraindo visivelmente. Que coincidência. Como exatamente vocês dois se conheceram? Ethan explicou com facilidade. Sem qualquer tom defensivo. Oficina de cinema no Centro de Artes. Ela é uma designer brilhante. Começamos a conversar sobre narrativa visual durante um intervalo. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Começamos a nos ver cerca de um mês depois disso. Eu conseguia ver Marcos processando a linha do tempo, calculando datas, percebendo que eu havia conhecido Ethan pouco depois do nosso término, que eu havia superado tudo rapidamente, que agora eu estava namorando o filho do seu vice-presidente de operações, alguém com influência direta sobre sua trajetória de carreira e oportunidades de ascensão. Derek se remexeu desconfortavelmente, murmurando algo sobre a situação ser extremamente constrangedora. Na verdade, não, respondi friamente, encarando Marcos diretamente. Eu e Marcos terminamos. Depois conheci o Ethan. É bem simples. Tecnicamente verdade, embora a implicação fosse uma manobra de desinformação deliberada. Eu conheci Ethan depois do comentário sobre a festa e não investiguei nada até terminar nosso relacionamento. Mas Marcos percebeu algo mais na minha expressão, um lampejo de reconhecimento de que aquilo não era exatamente a coincidência orgânica que eu estava apresentando. Seu rosto empalideceu, depois corou de raiva. Suas mãos se fecharam ao lado do corpo. Por um instante, pensei que ele pudesse dizer algo imprudente, que pudesse me acusar diretamente de manipulação ou planejamento estratégico. Mas estávamos no local de trabalho dele, rodeados de colegas e superiores, e ele era inteligente o suficiente para perceber que causar um escândalo prejudicaria muito mais do que a mim. Preciso de ar, disse-lhe abruptamente, com a voz tensa.
Ele se virou e saiu andando rapidamente, com Derek o seguindo como uma sombra confusa. Ethan olhou para mim com uma leve preocupação. Isso foi intenso. Você está bem? Assenti com a cabeça, surpresa com a calma que sentia. Relacionamentos com ex são sempre estranhos quando você os reencontra de surpresa. Você quer ir embora? Não precisamos ficar se isso estiver te incomodando. Não, eu disse, apertando a mão dele. Estou bem, de verdade. E lá estava eu, naquele salão de baile, usando um vestido que eu havia escolhido especialmente para aquele momento, com um homem que realmente me valorizava ao meu lado. Eu me sentia mais poderosa do que em anos. Ethan me buscou às 7. Quando abri a porta, seu rosto se iluminou com genuína admiração. Você está incrível, disse ele, e eu percebi que ele falava sério, sem segundas intenções ou senso de posse, apenas admiração sincera. Você também fica muito bem de roupa, eu disse, ajustando levemente a gravata dele. Fomos de carro até o hotel e senti meu estômago embrulhar ao nos aproximarmos do mesmo lugar onde Marcos havia me humilhado publicamente 3 meses antes. Mesmo prédio, mesma entrada imponente, mesmos funcionários do hotel conferindo os nomes na porta. Mas todo o resto parecia diferente porque eu era diferente. O salão de baile estava decorado com cores de primavera. Tons suaves de verde e amarelo pálido substituíam o branco e o prateado do inverno. Iluminação diferente, arranjos florais diferentes, mas a mesma energia corporativa pulsando nas conversas e no networking cuidadosamente orquestrado. James e Patrícia nos receberam perto da entrada. O rosto de James se iluminou ao nos ver. Helena, que bom que você pôde vir. Ethan, sua mãe e eu estamos sentados à mesa 12, caso você precise se afastar da conversa corporativa em algum momento. Patrícia me abraçou calorosamente. Você está linda. Essa cor fica perfeita em você. James imediatamente começou a nos apresentar aos colegas enquanto caminhávamos pela sala. Este é meu filho, Ethan. Ele é cineasta documentarista e sua namorada, Helena, é designer gráfica. Um trabalho incrivelmente talentoso. Ele disse isso com genuíno orgulho, não como um acréscimo ou qualificação, apenas uma apresentação direta. As pessoas perguntavam sobre meu trabalho com genuíno interesse. Uma diretora sênior mencionou que tinha visto uma das capas dos meus livros e adorado o design. Uma mulher que dirige uma startup de tecnologia pediu meu cartão. Queria discutir a identidade visual da empresa dela. Uma gerente de marketing fez perguntas pertinentes sobre narrativa visual e como os princípios do design se traduzem em diferentes mídias. Senti-me valorizada, respeitada e vista como uma profissional com conhecimento legítimo e que valia a pena consultar. Ethan permaneceu por perto, com a mão repousando confortavelmente na minha lombar enquanto conversávamos. Ao me apresentar, ele não fez nenhuma ressalva nem se desculpou. Simplesmente disse: esta é Helena, minha namorada. Ela é uma designer incrivelmente talentosa. Sem rodeios, sem sugerir que minha carreira precisasse de explicações, apenas um orgulho genuíno pelo meu trabalho. Estávamos lá havia uns 40 minutos quando o vi. Marcos estava perto do bar com Derek e Tânia, os três com bebidas na mão, vestidos com ternos caros quase idênticos aos que usaram no baile de inverno. Ele estava no meio de uma conversa, rindo de algo que Derek tinha dito, completamente alheio ao fato de que seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Então, seus olhos percorreram a sala e pararam em mim. Observei a expressão dele mudar em tempo real. Primeiro, confusão. Por que eu estava ali? Depois, reconhecimento. Definitivamente, é a Helena. Em seguida, choque ao perceber que eu não estava sozinha. Que eu estava acompanhada. Que minha mão estava entrelaçada com a de um homem que ele não reconhecia. E finalmente a raiva, quente e imediata, enquanto ele começava a processar as implicações. Nossos olhares se cruzaram através do salão de baile lotado. Eu sorri levemente, educadamente, como se cumprimenta qualquer conhecido. Então, deliberadamente, voltei minha conversa com uma das colegas de James, uma mulher chamada Michelle, que estava me perguntando sobre minha abordagem à ilustração editorial. Mas eu podia sentir Marcos nos observando. Podia perceber que ele estava tentando descobrir com quem eu estava, porque eu estava no evento da empresa dele, o que aquilo significava. Cerca de 15 minutos depois, ele se aproximou.
Derek o seguia, como um apoio moral ou um reforço. Eu não conseguia distinguir. Helena. A voz de Marcos era tensa, controlada, cada sílaba cuidadosamente medida. O que você está fazendo aqui? Virei-me para ele, mantendo minha expressão calma e neutra. Olá, Marcos. Estou aqui com o Ethan. Seus olhos se voltaram para Ethan, que estava ao meu lado, e então percorreram a sala até pararem em James, que conversava com um grupo de executivos perto da parede oposta. Eu observei fazer as contas em tempo real, vi o reconhecimento surgir e, em seguida, o horror. Você está namorando o filho do James, disse-lhe secamente. Não era uma pergunta, mas uma constatação que ele ainda estava tentando processar. É basicamente isso que significa o fato de eu estar aqui com o Ethan, respondi calmamente. Ethan olhou entre nós, claramente percebendo a tensão, mas sem entender sua origem. Vocês dois se conhecem? Marcos respondeu antes que eu pudesse, com um tom acusatório. Nós namorávamos até uns 2 meses atrás. A implicação era clara. Isso não podia ser mera coincidência. Ah, disse Ethan, surpreso, mas sem se incomodar. Que mundo pequeno. A expressão de Marcos endureceu, seu maxilar se contraindo visivelmente. Que coincidência. Como exatamente vocês dois se conheceram? Ethan explicou com facilidade. Sem qualquer tom defensivo. Oficina de cinema no Centro de Artes. Ela é uma designer brilhante. Começamos a conversar sobre narrativa visual durante um intervalo. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Começamos a nos ver cerca de um mês depois disso. Eu conseguia ver Marcos processando a linha do tempo, calculando datas, percebendo que eu havia conhecido Ethan pouco depois do nosso término, que eu havia superado tudo rapidamente, que agora eu estava namorando o filho do seu vice-presidente de operações, alguém com influência direta sobre sua trajetória de carreira e oportunidades de ascensão. Derek se remexeu desconfortavelmente, murmurando algo sobre a situação ser extremamente constrangedora. Na verdade, não, respondi friamente, encarando Marcos diretamente. Eu e Marcos terminamos. Depois conheci o Ethan. É bem simples. Tecnicamente verdade, embora a implicação fosse uma manobra de desinformação deliberada. Eu conheci Ethan depois do comentário sobre a festa e não investiguei nada até terminar nosso relacionamento. Mas Marcos percebeu algo mais na minha expressão, um lampejo de reconhecimento de que aquilo não era exatamente a coincidência orgânica que eu estava apresentando. Seu rosto empalideceu, depois corou de raiva. Suas mãos se fecharam ao lado do corpo. Por um instante, pensei que ele pudesse dizer algo imprudente, que pudesse me acusar diretamente de manipulação ou planejamento estratégico. Mas estávamos no local de trabalho dele, rodeados de colegas e superiores, e ele era inteligente o suficiente para perceber que causar um escândalo prejudicaria muito mais do que a mim. Preciso de ar, disse-lhe abruptamente, com a voz tensa. Ele se virou e saiu andando rapidamente, com Derek o seguindo como uma sombra confusa. Ethan olhou para mim com uma leve preocupação. Isso foi intenso. Você está bem? Assenti com a cabeça, surpresa com a calma que sentia. Relacionamentos com ex são sempre estranhos quando você os reencontra de surpresa. Você quer ir embora? Não precisamos ficar se isso estiver te incomodando. Não, eu disse, apertando a mão dele. Estou bem, de verdade. E lá estava eu, naquele salão de baile, usando um vestido que eu havia escolhido especialmente para aquele momento, com um homem que realmente me valorizava ao meu lado. Eu me sentia mais poderosa do que em anos. Não porque eu tivesse arquitetado algum plano de vingança elaborado, mas simplesmente porque me recusei a permanecer insignificante, me recusei a aceitar a narrativa de Marcos sobre o meu valor. Ficamos lá por mais 2 horas. James continuou nos apresentando às pessoas. Ethan e eu conversamos com seus amigos cineastas que também haviam sido convidados. Recolhi vários cartões de visita de pessoas genuinamente interessadas em trabalhar comigo. E do outro lado da sala, ocasionalmente eu vislumbrava Marcos nos observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Raiva, certamente, mas por baixo disso havia algo mais, talvez reconhecimento. Ou o início da compreensão de que sua crueldade gratuita teria consequências que ele jamais imaginara. Quando finalmente saímos por volta das 10h30, Ethan abriu a porta do carro para mim.
Na verdade, foi mais divertido do que eu esperava. Normalmente, essas coisas são insuportáveis. Eu me diverti, disse sinceramente. Enquanto dirigíamos pelas ruas da cidade, senti algo se acalmar dentro de mim. Não exatamente um triunfo, mas uma sensação de conclusão. O confronto que eu tanto temi aconteceu, e eu o lidei com elegância e dignidade. Sem drama, sem cena, sem necessidade desesperada de explicações ou justificativas. Apenas a força silenciosa de seguir em frente e viver bem. Na manhã de segunda-feira, eu estava trabalhando no design da capa de um livro quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase deixei cair na caixa postal. Normalmente não atendo ligações de números desconhecidos, mas algo me fez atender. Helena, disse uma voz feminina, profissional e ponderada. Aqui é Karen Mills, do Departamento de Recursos Humanos da Meridian Solutions. Estou ligando a respeito de um incidente ocorrido em nosso baile de gala de primavera no último sábado. Senti um frio na barriga. Larguei a caneta e fechei os olhos por um instante. Certo. Recebemos uma reclamação de Marcos Altorne. O tom de Karen permaneceu profissional, mas percebi um quê de algo mais por baixo. Ceticismo, talvez. Ele alega que você compareceu ao evento especificamente para assediá-lo e que seu relacionamento com Ethan Brennan constitui um conflito de interesses e uma potencial manipulação da liderança da empresa. Gostaria de ouvir sua perspectiva antes de prosseguirmos com qualquer investigação formal. Respirei fundo, me esforçando para manter a calma e ser objetiva. Compareci ao evento como namorada de Ethan Brennan, a convite dele e de seu pai, James Brennan. Marcos e eu namoramos anteriormente e terminamos nosso relacionamento há aproximadamente 10 semanas. Não tive nenhum contato com Marcos no evento. Ele que me abordou. Eu e Ethan nos conhecemos em uma oficina de cinema aberta ao público algumas semanas depois do meu término com Marcos. Eu não sabia que Marcos trabalhava na Meridian até vê-lo no evento de gala. Não sou funcionária da empresa, então, sinceramente, não sei a que conflito de interesses Marcos está se referindo. Karen fez várias perguntas adicionais. Quando exatamente eu e Ethan nos conhecemos? Eu sabia que Ethan era filho de James Brennan quando começamos a namorar? Qual era a natureza do meu relacionamento com Marcos? E por que ele terminou? Houve algum contato entre Marcos e eu desde o término? Respondi a cada pergunta honestamente, ou pelo menos tecnicamente honestamente. Sim, eu sabia que Ethan era filho de James. Não, eu não sabia especificamente que James trabalhava na Meridian. Sim, Marcos me mandou mensagens repetidamente depois do nosso término, mas eu respondia brevemente e eventualmente ele parou. Não, eu não abordei o Marcos no evento. Você estaria disposta a fornecer documentação sobre a cronologia do seu relacionamento com o Ethan? Perguntou Karen. Mensagens de texto, fotos, postagens em redes sociais, qualquer coisa que comprove quando vocês começaram a namorar. Com certeza, eu disse. Posso enviar tudo hoje mesmo. Passei a tarde de segunda-feira reunindo provas. Trocas de mensagens iniciais com Ethan, mostrando datas e horários. Fotos dos nossos encontros para tomar café, caminhadas, visitas a galerias, tudo com os metadados intactos. Postagens que ambos fizemos nas redes sociais anunciando nosso relacionamento. Tudo apresentava uma linha do tempo limpa e consistente. Reunião de workshop no início de fevereiro, cafés e jantares ao longo de fevereiro, namoro oficial no início de março, comparecimento conjunto ao baile de gala em meados de abril. Nada sugeria manipulação ou planejamento estratégico. Apenas duas pessoas se conhecendo naturalmente e construindo um relacionamento. Encaminhei tudo para Karen com um breve e-mail profissional reiterando os fatos. Eu havia comparecido como namorada de Ethan a convite do pai dele, não tinha nenhum envolvimento em assuntos da empresa e achei a reclamação de Marcos surpreendente e infundada. Então esperei. Na tarde de terça-feira, Karen ligou novamente. Obrigada pela documentação, disse ela. A cronologia está muito clara. No entanto, preciso informar que, durante nossa investigação sobre a queixa de Marcos, surgiram algumas preocupações adicionais. Senti meu pulso acelerar. Que tipo de preocupações?
Quando conversamos com outros funcionários sobre as alegações de Marcos a seu respeito, várias pessoas mencionaram padrões em seu comportamento que levantaram suspeitas, principalmente em relação à forma como ele interage com os colegas, especialmente mulheres e pessoas em funções criativas ou não tradicionais. Ela fez uma pausa. Também surgiram questões sobre créditos do projeto e problemas de colaboração dos quais James Brennan não tinha conhecimento prévio. Absorvi essa informação em silêncio, sem saber como responder. Marcus Altorne foi colocado em um plano de melhoria de desempenho por questões não relacionadas à sua reclamação contra você. Karen continuou, a reclamação dele contra você foi formalmente arquivada por ser infundada e retaliatória. Quero pedir desculpas por você ter sido envolvido nisso. Além disso, devo mencionar que James Brennan ficou bastante descontente ao saber que um funcionário havia apresentado o que parece ser uma queixa infundada envolvendo a namorada de seu filho. Entendo, consegui dizer. Mais uma vez, peço desculpas por qualquer estresse causado. Você não está sendo investigado por nada e não há registro desta queixa em nenhum órgão oficial além do seu arquivamento. Agradeço sua cooperação e a documentação. Depois que desliguei o telefone, fiquei um longo tempo encarando a tela do computador, processando o que tinha acabado de acontecer. Eu não tinha feito nenhuma reclamação sobre o Marcos. Não tinha dito nada de negativo sobre ele para o RH. Não tinha tentado prejudicar sua reputação ou carreira. Mas suas próprias ações, padrões de comportamento que seus colegas aparentemente haviam notado e tolerado até que alguém começasse a questionar, acabaram por lhe trazer consequências. Na quarta-feira à noite, eu estava preparando o jantar quando meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Você planejou isso. Você me usou para chegar ao filho de Brennan. Isso é vingança. Você destruiu minha carreira. Marcos. Usando um telefone diferente, já que eu havia parado de atender o número anterior. Fiquei encarando a mensagem por vários minutos, debatendo se deveria ou não responder. Uma parte de mim queria ignorá-la completamente, deixá-lo lidar com sua raiva e acusações sem lhe dar a satisfação de um confronto. Mas outra parte de mim queria que ele entendesse, realmente entendesse o que tinha acontecido. Digitei com cuidado, Marcos, conheci o Ethan por acaso em um workshop aberto ao público. Comecei a namorar com ele porque ele me trata com respeito e valoriza meu trabalho.